Esses dois mesmos parágrafos que nós vimos, que por um lado eles servem para a questão institucional, as instituições são feitas de pessoas, e serve para o próprio sujeito psíquico funcional. Então, vou ter que deixar claro o seguinte: se por um lado a história da técnica historiadora mostra que seu progresso se define no ideal de uma identificação da subjetividade do historiador com a subjetividade constitutiva da historicização primária, em que se humaniza o acontecimento, aí vamos entrar dentro do sujeito da psicanálise mesmo. É claro que a psicanálise encontra aí seu alcance exato, ou seja, no conhecimento como idealizador desse ideal e na eficácia como nela encontrando sua razão. A pessoa, quando relata a história, tanto ela passou pela coisa, ela tem dados para sustentar o que ela está dizendo. O exemplo da história também dissipa qual uma miragem, uma ilusão, o recurso à reação vivida que obceca a nossa técnica e a nossa teoria, pois a historicidade fundamental do acontecimento que guardamos basta para conceber a possibilidade de uma reprodução subjetiva no passado e no presente. Isso acontece na clínica. E mais, esse exemplo nos faz aprender como a regressão psicanalítica, já falei da regressão, implica aquela dimensão progressiva da história do sujeito que Freud nos sublinha faltar ao conceito junguiano da regressão neurótica, já falei o que é regressão para nós freudianos, e compreendemos como a própria experiência renova essa progressão, garantindo seu desfalque. Então, reparem que tanto o parágrafo 108 quanto 109 a gente tem que aplicar para as duas circunstâncias, tanto para a nossa vivência clínica quanto para a nossa vivência institucional histórica. Aí ele continua, e mais? Não. Por fim, a referência à linguística. Linguística, ela é a ciência da linguagem humana. Ela é o estudo científico das línguas, particularmente dos fenômenos que dizem com sua evolução e desenvolvimento, sua distribuição no mundo, as relações que têm entre si. Isso é que é a linguística. Ele agora vai entrar na linguística, porque ele trabalha mesmo com a língua, ele trabalha, Lacan trabalha com ciência mesmo, lá vai ele. Por fim, a referência à linguística nos introduzirá no método que, ao distinguir as estruturações, que são as organizações, sincrônicas das estruturações diacrônicas da linguagem. Quer dizer, sincrônicas, já falei para vocês, sim, por cortes, agora, daqui a pouco, outra hora, a gente faz por cortes, e diacrônica é o que vai atravessando a história. Pode permitir-nos compreender melhor o valor diferente que nossa linguagem assume na interpretação das resistências e da transferência. As resistências, eu falei para vocês, resistência é a força que se opõe ao movimento. Mas não é no sentido que eu andei aprendendo quando fazia, então, a resistência, interpretar a resistência, olha só, a análise da resistência e tome pouca com a teoria da técnica. Não, isso está tirado da eletricidade. É o quociente de uma diferença de potência
aplicada às extremidades de um condutor pela intensidade da corrente que ele produz quando o condutor não é dotado de força eletromotriz. Ao contrário, a resistência não é um negócio assim. Ela empurra com a barriga. Ela não faz força. E da transferência. A transferência é a ação ou efeito de transferir de uma pessoa a outra, ou mesmo uma remessa de catexia, de energia psíquica de um lugar ao outro. Ou então, diferenciar os efeitos típicos do recalque. Recalque ou recalcamento é manter sentimentos e lembranças fora do alcance da consciência. Por isso é que Lacan, no seminário, vai dizer, não me lembro se no 1 ou no 2, é ter esses defeitos, eu acho a página, mas não importa, ele vai falar assim, o retorno do recalcado já é o recalcado em si. Quando aparece o retorno do recalcado, o que ele está vindo junto é o recalcado em si. Basta vocês lerem o texto do Freud com Breuer, que é lindo, que ele vai descrever o retorno do recalcado. Como efeito, ocupou Freud desde o início em suas pesquisas, ver Freud e Breuer, sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos, comunicação preliminar. Ele diz assim, eles dois, verificamos, pois, inicialmente, para nossa grande surpresa, que cada sintoma histérico individual desaparecia imediata e permanentemente quando conseguíamos evocar nitidamente a lembrança do fato que o provocou e despertar a emoção que o acompanhava. E quando o paciente havia descrito aquele fato com os maiores detalhes possíveis e traduzira a emoção em palavras. E em psicoterapia da histeria vocês vão ver isso. Lacan está no seminário 1, na página, não botei a página, está no seminário 1, onde ele fala em recalcado, retorno do recalcado. Ele vai mostrar que um é o outro. E a estrutura do mito individual na neurose obsessiva. Vocês lembram que o obsessivo tem aquela mania que ele está vivo ou está morto, né? E no volume 14, Freud, quando vai explicar a estrutura obsessiva, como é que ela vai se enroscando, porque ela, para se livrar desse abacaxi, ela cria um canteiro de abacaxi. Ela cria um mecanismo para não ter que resolver aquilo. E aí ela fica refém daquele mecanismo, mas aquele mecanismo só não basta. Aí ela tem que criar um novo mecanismo. Vocês viram aquele filme, eu esqueci o nome, daquele autor aquele ator que é muito interessante, eu esqueci o nome dele também, eu sou péssima para lembrar o nome de autor, que ele não pisa nas pedras pretas, só pisa nas brancas e tal, e acaba conhecendo uma moça num bar e acaba se modificando. Ele era um escritor famoso, mas era completamente obsessivo. Ele dá uma aula dessas coisas do mito individual na neurose obsessiva. Então, aqui eu paro. Reparem que Lacan está falando tanto do que acontece do nós, analistas, se a gente for descrever a instituição e vai sair distorcendo tudo, como nós, enquanto sujeitos do inconsciente, que estamos fazendo a história e distorcendo tudo, como também os nossos analisantes dentro da análise. E a gente vai precisar trabalhar com todos esses elementos. Vou repetir o parágrafo último. Por fim, a referência à linguística nos introduzirá no método que, ao distinguir as estruturações
sincrônicas das estruturações diacrônicas na linguagem pode permitir-nos compreender melhor o valor diferente que nossa linguagem assume na interpretação das resistências e da transferência, ou então diferenciar efeitos típicos do recalque e a estrutura do mito individual na neurose obsessiva. Vou parar aqui porque agora ele vai falar da lista das disciplinas que o Freud acha que são importantes.